Saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nossa escola bíblica dominical de hoje, a primeira lição do segundo trimestre deste ano. Amém? Glória a Deus. Peço à irmã Daniela que faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Amém, irmão. Hoje eu dei conta. Então vamos lá, né, irmãos? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Pai, de mesma distância, podemos estar reunidos, Senhor, aqui em Teu nome, Pai. Pai, que o Senhor venha falar, Senhor. Que o Senhor venha falar através, Pai, desse estudo. O Senhor venha falar com cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, que está participando. E que o Senhor venha visitar, Pai, nessa manhã os que não estão, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Pai, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmã Daniela. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Glórias a Deus, a missionária Olinda louvando o hino da harpa. O hino da harpa número 5. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, minha alma, eu suplico e não recebi, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer, porque te abrace, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus é fé, porque do Jesus virá, Ele intercede por ti, espera com fé e calma, Jesus teus manos e te abençoa dos altos céus, porque te abrace, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus é fé, porque bem Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, num dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque
ó minha, e fico perdendo a calma. Não tem em Deus, porque desceu Jesus me ama. Jesus virá. Aleluia. Direção oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigado, missionária linda. Que Deus abençoe. Você falou o hino 5, mas você cantou outro hino. Foi, acho que foi o 193, se não me engano. Mas glória a Deus. É só o irmão presbítero Euler que faça Léo, a. eu louvei o 5. O 5. Não. Não, esse não é o 5, não, irmão. Não, tem o 193. Ela falou o 5, mas cantou o número. Glória a Deus. Deve ser a numeração do CD, que é diferente, mas glória a Deus. Tá bom demais. Deus abençoe, foi maravilhoso. Irmão presbítero Euler, pode fazer a leitura oficial, amém? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Vamos fazer a leitura, começando um novo trimestre, né? Faz a leitura da palavra de Deus. Lição de número 1, 4 de abril de 2021. E deu dons aos homens, é o título da lição. Título da lição, e deu dons aos homens. Texto áureo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, e no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Leiamos, Romanos 12, versículo 3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ela em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia maravilhoso, por essa leitura que fizemos, por tudo que podemos aprender dentro da Tua palavra, usando o Teu servo que irá ministrar a palavra e usando os irmãos para participar, para ouvir, para entender, para se alegrar na Tua presença. Enche a Tua igreja de alegria, os nossos corações possam ser visitados de uma forma rica pelo Teu Espírito Santo e a gente possa aprender mais e mais
no conhecimento. Em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te agradeço por essa leitura e te peço essas bênçãos para a tua honra e glória. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, agradecemos, irmão Euler, que Deus continue a abençoar em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos, um bom dia e uma ótima escola dominical em que nós possamos aprender neste dia com o Espírito Santo, com a palavra, e que nós guardemos em nossos corações para nós executarmos, testemunharmos do Senhor. Começamos, um novo trimestre, uma nova revista, com um tema que é continuidade do tema anterior. Nós vamos, nesse trimestre, segundo trimestre de 2021, falar sobre os dons espirituais e ministeriais, ok? Então, gostaria que todos tivéssemos uma boa aula, pudéssemos extrair o máximo dessa lição para a edificação individual e também do corpo de Cristo. E para que nós possamos manifestar ao mundo as virtudes dos dons do Espírito para o engrandecimento, para o enriquecimento do reino de Deus na face da terra. Então, vamos estudar esse tema tão relevante para os nossos dias, que são os dons espirituais, os ministeriais e também os dons de serviço. Todos esses dons, essas dádivas são concedidas por Deus mediante o Espírito Santo, com o objetivo de edificar-nos e edificar a igreja e manifestar o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Ok? Então, comecemos pela nossa introdução, que diz: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestação sobrenatural concedida da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensado à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo, no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então, aqui nós vemos o propósito dos dons espirituais na vida da igreja, com o objetivo fim de proclamar ao mundo através da grande comissão, da qual nós fazemos parte e que está lá em Mateus, que Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cada membro do corpo de Cristo, ele é participante desta grande comissão, como também os dons espirituais, eles nos auxiliam, eles nos dão mecanismo para que nós também cheguemos à unidade da fé, ok? Paulo escreve isso no capítulo 12, que é o texto básico, juntamente com Romanos, ele fala sobre isso, a operacionalidade dos dons espirituais, e logo
mais à frente ele trata da unidade proporcionada, unidade da fé proporcionada por esses dons espirituais. Tópico 1. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nossa aliança. Como os irmãos acabaram de ler e ouvir, os dons espirituais no Antigo Testamento, eles já existiam, os dons espirituais já existiam na velha aliança, né? Só que eles eram manifestados às pessoas específicas, dependendo da soberania de Deus. Como, por exemplo, Abraão, nosso pai na fé, ele recebeu o dom da fé para crer na promessa feita por Jeová a ele. Então, os dons, eles já existiam, mas para pessoas específicas, para momentos específicos. Podemos ver que o rei Saul, ele foi cheio do Espírito Santo e ele profetizou, ainda que não fosse profeta. Então, é um dom espiritual manifestado no momento de necessidade e de ato de soberania de Deus. Então, vemos ao longo do Velho Testamento que os dons espirituais, eles já existiam, ok? E eles eram dados aos reis, profetas e pessoas específicas também. E eu gostaria, isso aqui seria uma preliminar, eu deveria ter dito antes, mas eu quero aproveitar a oportunidade de falar que nós confundimos, e há uma diferença entre talento e dons espirituais. O que é talento? O talento é resultado da genética de um ser humano ou de um treinamento desenvolvido em cima daquele talento que já ele tem. E o dom é o resultado do poder do Espírito Santo na vida da igreja, do cristão, para a glória de Deus. Por exemplo, se nós formos lá em Êxodo, capítulo 31 de Êxodo, do versículo 1 a 3, nós vamos ver aqui um talento que Deus deu a determinadas pessoas para um determinado ofício. Leremos o texto sagrado de Êxodo 31. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o artifício, ok? Para inventar invenções e trabalhar o ouro e em prata e em cobre, ok? Então, nós vemos aqui que Deus deu sabedoria a esses artífices para
desenvolver, trabalhar nessa matéria-prima do metal, do ouro e outras pedras, ok? Então, talento é resultado da genética, dado por Deus, tudo é dado por Deus, tanto o talento como o dom de Deus são competências de Deus dado ao homem para o seu serviço que ele determinou. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relaciona ao verbo grego didomir. No latim é donus, ok? A palavra dom. No latim, donus. E no grego, didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, que está lá em Filipenses 4,15. É a mesma palavra. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclama a salvação dos homens para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus, direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons espirituais. E eu gostaria de ler com a igreja esse fundamentado em Efésios 4:11, a respeito desse segundo subtópico. Leremos Efésios 4:11. Vou ler o 4:7, a partir do 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido à parte mais baixa da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, o que nós observamos? Observamos que Deus deu dons aos homens e ele foi dado justamente depois da ascensão de Jesus Cristo, quando Paulo escreve aqui que ele subiu e deu dons aos homens. O que a interpretação desse texto aqui é o seguinte: naquela época, no Oriente, as guerras, quando um exército vencia o exército inimigo, o que acontecia? Ele trazia cativo as mulheres, as crianças, os animais, ou seja, eles subtraíam todo o espólio, né? Ou seja, o despojo daquela nação vencida. E esse texto aqui, ele faz uma analogia justamente que Jesus veio guerrear uma guerra espiritual e terrena. E ele venceu a Satanás. Por isso que o texto diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, Jesus venceu o quê? A morte. Jesus venceu o pecado. Jesus, ele, na sua morte e ressurreição, ele com o seu corpo glorificado, ele subiu aos céus e levou tudo aquilo que cativava o homem.
tudo aquilo que prendia o homem. Então, ele levou esse despojo quando ele subiu, nos liberando, né? Por ele ter vencido, nós estamos libertos agora e passamos a ser servos dele. Então, o despojo que Jesus tomou do diabo foi justamente as almas que ele ganhou. Então, ele liberou as almas para aquele que crê estar liberto. Então, esse é o entendimento deste texto. Aquilo que nos prendia, ele tomou esse despojo de Satanás, ok? É o entendimento desse texto. Então, o que acontece daí? O Espírito Santo, com a sua missão de distribuir os dons espirituais à igreja, porque quem dirige a igreja é justamente o Espírito Santo, e é ele que dá os dons a cada um de nós na medida da fé em Cristo Jesus. Ok? Subtópico 3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Nesse subtópico 3, ele está dizendo que realmente os dons é uma dádiva de Deus, e realmente o é. E ele aqui, para melhor entendimento, ele diz que didaticamente ele não obedece, o autor está dizendo, não obedece à cronologia dada pelo apóstolo Paulo. E nem o apóstolo Paulo também, ele há uma parcialidade na descrição dos dons espirituais. Nós podemos ver que em 1 Coríntios 12, 28, ali há uma mistura de dons ministeriais, né, com dons de serviços. Então, nós vemos que não há o que a maioria dos teólogos dizem, é que, dependendo da necessidade daquela comunidade, quanto aos dons, ele fala de determinados dons. Em outra comunidade, fala de outro. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver ali os dons. Aquela igreja de Éfeso, ele fala a respeito dos dons ministeriais. Tá? Aqui em Coríntios, ele fala, no capítulo 12, verso 9, a partir do verso 6 ou 7, ele começa a falar de dons espirituais, de serviços, né? E lá no 28, ele já mistura os dons de serviço com os dons ministeriais. Então, não há uma cronologia, isso dependendo da comunidade a qual ele está se dirigindo e também da necessidade. Então, o autor aqui, ele, para melhor entendimento, ele colocou didaticamente, não conforme o que está, seguiu o que está no texto bíblico, ok?
só para entendimento. Ele diz aqui, é um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir. O que ele quer dizer com exaurir? É esgotar o assunto sobre os dons espirituais. Exaurir os dons em uma lista. Tá? Então, por isso que tem outras listas feitas por Paulo. Antes, ele se preocupa, quer dizer, a preocupação mais relevante para o apóstolo o objetivo era em exortar os irmãos a buscar os dons espirituais. Essa era a preocupação, não quanto à cronologia, se assim a gente pudesse dizer, né? Buscar os dons espirituais, exortá-los, encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e a evangelizar o mundo, que é o objetivo fim para os quais os dons espirituais foram dados. Ok? O tópico 2, dons de serviço. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Os dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Ok? Autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos, que é ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro e do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usar em benefício da igreja. Então, quando ele diz que ninguém é autossuficiente, isso significa que a capacidade não é nossa. Nós apenas somos um instrumento pelo qual Deus concede esse dom para que nós possamos fazer a sua obra. E ele diz aqui, né, essa autossuficiente, temos que ter cuidado. Aliás, nós já, num estudo desse aí atrás, a gente até falou isso. As pessoas, às vezes, imaturas, crianças na fé, às vezes se exalta, achando que é melhor do que o outro, porque Deus usa assim, Deus usa daquela maneira, e muitas das vezes isso é levado por pessoas que estão ao redor dessa pessoa que tem esse dom, né? Às vezes dando tapinha nas costas, elogiando, e aquilo envaidece a pessoa e ela acha que ela é detentora do dom. É por isso que muitas pessoas, você já ouviu alguém dizer, mas fulano era uma pessoa tão abençoada, usada por Deus, e essa pessoa apagou.
não estou falando que é regra geral, mas nós podemos buscar essa autossuficiência julgada pelo indivíduo, que aquilo ali procede dele e não procede. Por isso que Paulo, o autor aqui, está falando para a gente olhar para o texto básico, para Romanos 12, e para Coríntios. Então, olhando para Romanos 12, 13, diz o texto: porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Há versões aí, bíblicas, que diz que porque pela graça me é dada, diga a cada um dentre vós, que não pensais. Esse saber significa, não pense você em ser melhor do que realmente você é. Você tem que ser autêntico. É por isso, irmãos, que nós temos que ter os pés no chão, e ser simples, humildes, inclusive no ministério que Deus deu a nós, que não pensamos e não nos julguemos melhor do que ninguém, ok? O dedo mínimo da nossa mão é tão importante como o indicador, o médio e o polegar, porque todos têm a sua função no momento específico. Nenhum dos membros pode se julgar melhor do que é, e nem melhor do que ninguém. Então, nós devemos pensar de maneira que não somos nada, somos apenas um instrumento o qual Deus depositou o seu dom espiritual, ou mesmo um talento, para que pudéssemos usar em prol do reino de Deus e em prol do próximo, ok? Então, Deus nos concedeu para sermos úteis e não inúteis. Há pessoas que eu já ouvi, inclusive na igreja, já ouvi ao longo da história, pessoas dizer: pastor, eu não sei qual é o meu dom. Eu já falei sobre isso, né? Todos nós somos vocacionados. Em primeiro lugar, fomos vocacionados para a salvação. Em segundo lugar, fomos vocacionados com os dons espirituais. Cada um de nós temos um dom. E tem pessoas que dizem que ainda não sabem qual é o seu dom. Ok? Você é dotado de dons, você é dotado de talentos, assim como eu. E por isso que Paulo diz que nós devemos escolher o melhor dom, ou os melhores dons. Pode ser que seja dotado de outros dons. E o que é isso? O que vai fazer você ser útil e crescer na graça e no conhecimento é no exercício do dom. Se você tem o dom de ensinar a palavra de Deus, esmere, diz a palavra de Deus, em estudar e ensinar. Você vai ver uma progressão. E nessa progressão você está sendo útil a quem te ouve, e você está sendo útil a você, e você está sendo útil ao reino de Deus, porque todos estão crescendo, ok? Então, nós devemos descobrir, ou pelo menos ressuscitar o dom que existe em nós. Você pode ver que todos nós somos dotados de dons e somos dotados de talentos. E tudo isso tem que convergir para um objetivo que é o crescimento, ok? Subtópico 2.
conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, ciência, o conhecimento, viu, irmãos? A ciência aqui é palavra de conhecimento de quê? Da palavra de Deus, ok? O dom da fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimentos de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Coríntios, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Coríntios, segundo o comentário bíblico Bacon, sei lá, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons e se há distorção nessa esfera, essas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis ao culto. Pois bem, nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que dava muito trabalho, uma igreja indisciplinada. Precisou Paulo escrever e dar disciplina, a ordem nos cultos. Era todo mundo profetizando ao mesmo tempo, todo mundo, né, falando, entregando profecias, às vezes em línguas, e não, mesmo tendo intérprete, havia uma bagunça generalizada na igreja de Coríntios. Então, isto, segundo os estudiosos, como diz aqui o autor, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam experiências místicas das religiões de mistérios. Nós sabemos que naquela época, em Coríntios, uma cidade que distava a 80 quilômetros da Grécia, e Deus falou com Paulo para que fosse para essa região, porque em Coríntios ele tinha muitas vidas, né, a serem salvas, porque ali havia muitos deuses, templos pagãos de Apolo, filho de Zeus, também de Dionísio, de Artemídio, de Diana, da deusa Afrodite, que eram religiões secretas, né? E que eles tinham uma espiritualidade, e aquilo ali, os irmãos sabem que o processo de regeneração é um processo um pouco, né, demorado, e nós vamos
a plenitude dele se dará na volta de Jesus, na nossa glorificação. Então, esse processo de regeneração, há muitas coisas que eles traziam dessas religiões místicas, né, pagãs, e Paulo tinha muito trabalho, porque eles eram desorganizados, e aquela desorganização, essa disciplina, aqueles que se convertiam, trazia no seu bojo. Então, Paulo procurou doutriná-la, né, pôr ela nos eixos, e tinha muita dificuldade a respeito dessa questão. Então, Paulo deu a eles aqui a conscientização de como deveriam os dons, além de dizer quais os dons, a manifestação dos dons, né, e disciplinar a utilização desses dons. Okay? Acerca dos dons ministeriais, subtópico 3. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover crescimento da igreja local. Em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Que o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Nós já lemos, mas vamos reler Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Os irmãos veem aqui que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele trata aqui dos dons ministeriais, ok? Dons ministeriais. Por isso que nós falamos lá que há entendimento, uma corrente, que diz que a cada comunidade havia uma necessidade mais relevante, pois aquelas que, entre aspas, eram menos relevantes, era conhecida e era sabida e era obedecida. Então, não havia necessidade de enfatizá-las, mas sim aquelas que fossem de maior necessidade. E foi justamente aqui em Efésios que Paulo enfatiza mais os dons ministeriais, ok? Então, o propósito de o Senhor conceder-nos à igreja, segundo a Bíblia, em primeiro lugar, esses dons ministeriais. Em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Eu gostaria de voltar aqui, quando no capítulo 12 de Romanos, no texto básico da lição, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Na NVI, na nova versão internacional, diz, em vez de ser ministério, ele fala em serviço. Aqui é diaconal, tá? Ministério aqui é diaconal. Por quê, irmãos? Porque não é porque a pessoa ela é pastor, ela deixa de ser servo.
O próprio Jesus, né, diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, a palavra ministrar serviço, significa que todos nós, seja ele quem for dentro da igreja, tá? Todos nós somos serviçal do Senhor. Quem faz o serviço é servo. Todos nós somos servos, cada um na sua esfera. Quem profetiza, quem é profeta, profetiza, ele é servo. Evangelista, evangelizando, ele é servo, está cumprindo uma determinação. É isso que o texto está dizendo. Nós somos diaconal, ou seja, somos servidores de Cristo. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja. Então, os dons espirituais também, além de servir a nós, à igreja e ao mundo, porque nós também podemos servir ao mundo pregando o evangelho e usando os nossos talentos para que nós possamos também comunicar o reino de Deus a essas pessoas. Promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, que está no capítulo 12 a 16. Querendo, o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento, isso capítulo 4 de Efésios, viu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que nós vamos adquirir esse crescimento, ou seja, esse aperfeiçoamento? É justamente no estudo da palavra. É por isso que muitos cristãos se estacionam, e quando a gente, no mundo que ele é dinâmico, quem para regride. Então, nós não podemos parar de estar estudando a palavra de Deus, porque cada momento que você vê um versículo bíblico, cada vez que você vê, o Espírito te direciona para algo que está bem oculto e que você, às vezes, não conseguia ver. Mas a gente estudando, o Espírito Santo nos orientando, a gente começa a descobrir detalhes na palavra de Deus. Então, querendo o aperfeiçoamento não vem sem a gente não buscar. Buscamos as coisas que são do alto. E tem gente buscando mais as coisas que são da terra. Como é que vai se aperfeiçoar? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, ou seja, esse aperfeiçoamento, ele vai redundar na obra que vamos executar. Vamos falar com mais autoridade, com mais conhecimento e com mais objetividade, ok? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos crescer juntos. Por isso que Paulo fala lá a respeito da unidade. Não pode, irmãos, não pode ter unidade se você tem batatas descascadas, se você tem batatas sem descascar, e você já tem batatas que já são purê. Então não há unidade. Só há unidade quando todas estão descascadas, quando todas estão espremidas e todas possam ser homogêneas no purê, ok? É a analogia que fazemos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ok? Ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, ou seja, a pessoa ainda continua sendo batata sem descascar, outras batata descascada, mas outros na unidade da fé. Só há unidade quando há homogeneidade, e o purê é justamente a unidade da nossa fé. E eu gostaria de aproveitar aqui para falar do dom da fé. Vou falar
da fé. Lá em Efésios, aqui em Efésios, capítulo 2, está bem pertinho, eu vou ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, toda fé, ela é um dom de Deus. Agora, nós precisamos observar que existem níveis de fé. Aqui, nesse texto de 2:8 de Efésios, qual é o nível da fé? É o nível da fé para a salvação. Você recebe a fé dada pelo Espírito Santo de Deus para que crescêssemos no Filho de Deus, nos arrependêssemos, confessássemos e aceitássemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Este é o nível de fé salvística. Quando nós vamos lá para Gálatas 5, nós vamos ver outro nível de fé. É a fé que produz fruto do Espírito. Ok? Fruto do Espírito, é outro nível de fé. E aqui, em que Paulo está dizendo sobre esse dom da fé, aqui de 1 Coríntios, esse nível de fé, nós poderíamos dar um sinônimo. Tem autor que diz que seria dom de poder, esse dom de fé. E como nós temos embasamento bíblico para isso? Tem. Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, ele disse: caia fogo dos céus, fica 3 anos e meio sem chover. É uma fé de poder, da manifestação do poder de Deus. É dado a pessoas específicas e a momentos específicos. É o dom para operacionalidade do poder de Deus através do servo do Senhor. Então, são esses 3 níveis de fé. Fé para a salvação, fé como fruto do Espírito e fé como poder de Deus para a manifestação das maravilhas de Deus, ok? Agora, existe uma outra fé que essa que eu disse para os irmãos, são fé bíblica, que é uma fé prática, que é a fé natural, e que todo homem, todo ser humano é dotado dessa fé natural. Por exemplo, o seu pagamento sai dia 1º de janeiro, 1º de abril. Não é mentira não, viu, irmãos? É verdade. Você vai lá no caixa eletrônico, você mete o seu cartão lá, você tira o saldo, está lá o seu pagamento. Você sai de casa crendo que o seu pagamento está na sua conta e você chega lá até mesmo. Isso eu estou falando dentro de uma situação normal. Por exemplo, outra situação, você vai trabalhar. Que hora que você sai de casa? 8 horas. O ônibus passa na parada 8h05. Então, você é uma fé natural que você vai sair de casa e às 8h05 o ônibus vai passar lá. Pode não passar? Pode. Haver um fator adverso que faça com que o ônibus não passe naquele horário. Mas você fica aguardando com essa fé natural de que o ônibus ele vai passar, ok? Então, eu aproveitei esse momento para nós falarmos sobre os níveis de fé, que é muito bom a gente inserir no contexto, já que é pertinente, a gente alongar um pouquinho mais, que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento. E a escola dominical é justamente para isso. Tópico 3.
Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Já falamos sobre isso, demos umas pinceladas e vamos ver mais aqui. Os dons, subtópico 1, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja. O comentarista aqui, ele foi muito ético. Ele não quis dizer linhas teológicas de denominações, porque a revista, ela, né, cai na graça de todo mundo, e ele foi ético. Mas como nós estamos numa comunidade mais restrita, me leva a dizer para os irmãos, para que os irmãos tenham consciência e ciência. Com as pessoas, às vezes até você vai pregar numa igreja em que elas, aquela linha teológica, não aceita os dons espirituais. E às vezes você vai pregar numa igreja dessa e você sai de lá corrido. É por isso que eu sempre digo para os irmãos, quem vai pregar em outras denominações, isso desde o início da nossa igreja, né, há muito tempo que eu não falo sobre isso, mas ainda tem alguns irmãos que falam, pastor, eu vou pregar em tal igreja. Eu, às vezes, dependendo da denominação, eu recomendo, cuidado. Se for lá, você pega que Jesus batiza, que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, e assim por diante. Não fala batizar com o Espírito Santo, porque eles não creem no batismo com o Espírito Santo, me perdoem. Né? Que Jesus salva, né? E estamos esperando a vinda de Jesus, porque toda igreja cristã aguarda a volta de Jesus. Então, eu posso falar sobre os cessacionistas. Os cessacionistas são igrejas, denominações da linha teológica calvinista. Quais são elas mais conhecidas? Às vezes, nem todas essas denominações, ou nem todas as pessoas que estão ali, seguem essa orientação cessacionista. Primeiro, a igreja presbiteriana, tá? Algumas igrejas batistas são as mais conhecidas, que são cessacionistas. Elas não creem nos dons espirituais, a não ser lá na igreja apostólica, na igreja primitiva, que foi do primeiro século a metade do terceiro século, que o ano de 325, quarto século, o ano de 325, mais ou menos. Então, eles creem que os dons cessaram ali, por isso, sensacionalistas. Tá? Essas igrejas, essa igreja presbiteriana independente, né? E primeira igreja presbiteriana, igrejas batistas, muitas delas, então, são linhas calvinistas. Eles não creem que os dons espirituais são dons por momento. Muito pelo contrário, nós pentecostais, nós cremos e, na prática, nós vemos esses dons sendo atuantes nas igrejas.
infelizmente, eles estão perdendo, porque eles não creem, né, que os dons ainda permanecem. Inclusive, dons de milagres, de curas, eles ainda não creem. Nem todos, ok? Eu conheço pessoas de igrejas presbiterianas e batista. Eu tive um professor batista que ele cria nos dons espirituais, mas ele dizia assim: Divaldo, eu não posso falar isso na minha denominação, que a convenção me expulsa. Então, são casos particulares, mas que nós, pentecostais, nós vivenciamos isso diariamente, sobre a questão da operacionalidade dos dons espirituais. Eles não cessaram. Sabe por quê? Porque não existe, se você, alguma pessoa dessa linha teológica disser para você que cessaram no primeiro século, você diz assim: me mostra na Bíblia aonde está escrito que os dons espirituais era só para a igreja apostólica. Então, nós devemos esquecer todos os outros tipos de doutrinas e bênçãos que foram para a igreja primitiva, ok? Só a título de conhecimento dos irmãos. Então, Paulo está dizendo aqui que a igreja de Corinto estava supervalorizando alguns em detrimento de outros. E isso, o comentarista está dizendo que não é só lá, não. Aqui, há determinadas pessoas em determinada região que se acham mais crentes, super crentes, mais crentes do que os demais irmãos. Não estou dizendo aqui, não põe isso na minha conta, que os crentes de outras denominações não são crentes salvos. Não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de linhas teológicas, ok? Em questão que nós não somos superiores eles a nada. Eles também pertencem ao corpo de Cristo. Não somos supercrentes. Apenas nós cremos e exercitamos os dons espirituais que foram nos concedidos. Apenas isso. Então, nós cremos que eles também, como nós, são nossos irmãos em Cristo, né? Receberam o mesmo Espírito Santo. Eu queria aproveitar essa oportunidade também, que é um curso de ensino, e dizer que eles, que são chamados de teologia reformadora, eles creem diferente de nós quanto à salvação. Na salvação, nós, da linha interpretativa de Armínio, nós cremos que a salvação ela se dá em primeiro passo, em primeira mão, pela justificação. Os reformadores da linha calvinista, que são os presbiterianos, alguns batistas, eles creem que para a pessoa ser salva, além de ser predestinado, eleito lá na eternidade, eles começam pelo processo da regeneração. Eles dizem que sem regeneração, a pessoa não vem para Cristo. Agora, vamos aos fatos. Nós cremos na justificação. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele foi salvo ali pela regeneração? Ele não teve tempo de ser regenerado. Ele, naquele momento, Jesus justificou a ele. E a justificação vem como, ladrão da cruz, você não tem mais pecado. Você está justificado por mim. Está aqui quem pode justificar você. Você está justificado e hoje mesmo você estará no paraíso comigo. O que é regeneração? A regeneração é um processo. Por exemplo, você fica doente. Você, por exemplo, o pastor Francisco, saiu lá da UTI. Pastor Francisco está em quê? Em fase de recuperação, de regeneração, para atingir a plenitude da sua saúde.
Então, e leva o espaço de tempo. Por isso que a salvação, primeiro vem pela justificação, segue-se um processo de regeneração e, junto a esse processo de regeneração, entra o processo da santificação. Por isso que a palavra de Deus diz: quem é santo, se santifique cada vez mais. E só vamos ser santificados cada vez mais no processo de regeneração. Só você que está na escola dominical que aprende essas coisas, viu, irmãos? Que Deus continue nos abençoando com a EBD. Segundo, diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Então, Paulo, que ele está dizendo aqui, o comentarista está dizendo, o que é mais relevante não é a quantidade, mas é a qualidade da diversidade dos dons. E eles são necessários para a edificação do corpo de Cristo. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Aquilo que nós falamos anteriormente. Paulo, ele seleciona aqueles dons necessários àquela comunidade de Coríntios, porque se fazia necessário ele tecer aquele comentário e depois ele, mais à frente, no versículo 28 do capítulo 12, ele ratifica quanto à execução desses dons através dos crentes de Corinto, para que tivesse a unidade na aplicação desses dons, ok? Então, aquela comunidade precisava de ter essa relação de dons, diferentemente lá de Efésios, que Paulo fala somente aspectos dos dons ministeriais, dons do Espírito para o ministério. Vamos lá, eu me perdi aqui. Então, em Coríntios, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade da igreja local. Então, cada igreja tem a sua particularidade, depende da sua necessidade. Por último, subtópico 3, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Então, vemos que os dons são concessões dadas por Deus para nós prestarmos um serviço a Deus, à comunidade e a nós mesmos, porque nós crescemos através dos dons espirituais. Isso está em Romanos 12, vamos ler, que é bom a gente ler, parece que está na lição, né? 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, está falando da diversidade de dons, segundo a graça, ou seja, a dádiva de Deus para nós, que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, chama-nos a atenção sobre o equilíbrio, falar somente aquilo que a palavra diz, aquilo que o Espírito concede, aquilo que Deus nos determina. Em 1 Pedro 4,10, o que diz o texto? Cada um administre aos outros o dom. Então,
o dom é para ser administrado ao próximo, como o recebeu. Então, não pode ser a mais e nem a menos, ok? Aquilo que foi lhe dado, você não pode adulterar nem para mais e nem para menos. Como recebeu, como bons dispenseiros, ou seja, mordomos de Deus. Como bom mordomo de Deus, se você quer ser bom mordomo, administre aos outros na medida da fé, da graça que foi lhe concedida. E bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, ou seja, da quantidade infinita, imensurável dessa graça que foi nos dada. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante. Olha que a gente tem, no longo dessa caminhada cristã, o que a gente tem visto de pessoas que sobem no púlpito ou que está embaixo do púlpito, pega o microfone e começa a falar mais dele, mais da família, mais da sua vida, do seu eu, do que de Deus. Portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Então, nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ser equilibrados. Nem mais à direita e nem mais à esquerda. De conformidade que o Espírito nos concedeu e nos determinou. Porque tem muitas coisas que nós recebemos e que, às vezes, pela nossa infantilidade, pela nossa falta de sabedoria, às vezes a gente abre a boca sem que o Espírito determinou para aquele momento. Às vezes determinou, mas nós temos que saber qual é o momento. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use com o coração sincero e transbordante de amor pelo o próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, que versa sobre o amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons ou 14 línguas e profecias. Concluindo, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à igreja, e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Aquilo que nós falamos lá dos cessacionistas. Não há versículo nenhum na Bíblia que diz que os dons eram específicos unicamente para a igreja primitiva ou a igreja apostólica do 1º ao 4º século. Okay? Portanto, busquemos dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. E eles são um exemplo da multiforme da graça de Deus em dispensar os instrumentos espirituais para a alegria da história. Que Deus nos abençoe e que nesse trimestre nós possamos realmente extrair o máximo. Por isso, gostaria que você não perdesse a Escola Bíblica Dominical, e mesmo que você perdesse, que o Léo sempre tem postado, e você pode assistir posteriormente, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, e que tenham um bom dia, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Somos gratos ao pastor por mais esse ensinamento, por ser usado por Deus aí para estar nos transmitindo tantos ensinamentos e conhecimentos em nome de Jesus. Continuemos orando por aqueles que estão enfermos.
Glória a Deus. Continuamos orando por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação. Desde já agradeço aos irmãos pelas orações. Graças a Deus tenho me sentido cada dia melhor. Muito bem, graças a Deus, graças às orações dos irmãos. Né? Continuamos aí nos cuidando, tomando a medicação e sempre orando e agradecendo a Deus. Amém? Continuamos orando também pela recuperação, né, do pastor Francisco, pela família da irmã Rosélia, a família do pastor Ivanildo, e por todas as famílias, né, que tem alguém enfermo. Peço oração também pelo meu irmão, que também não foi constatado ainda, mas pelos sintomas, acredito que ele esteja também com Covid, né, porque a esposa dele trabalha num local onde tem muitas pessoas que contraíram a doença e ela provavelmente levou para casa. Né? Mas, graças a Deus, está tudo bem também, né? Que continue assim, estaremos orando em nome de Jesus. Lembrando que nossos cultos permanecem online, né? Mesmo com a liberação, com o decreto do governo, né? Por coerência, né? Nós continuamos com os cultos online até segunda ordem. Amém? Não é porque o governo liberou que somos obrigados a abrir a igreja. Amém? Sempre precisamos ser coerentes. Né? Glória a Deus. Então, permanece online. Então, às 19 horas, teremos culto de missões. Então, hoje, às 19 horas, culto de missões. Amém? Pedidos de oração também, né? Pelos que estão viajando. Glória a Deus. E os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo, né? Continuamos com a campanha do quilo. Os irmãos que puderem, né? Nos informem aí ou levem até a casa da irmã, pode ser da irmã Olinda, né? Ou nos informem que estaremos indo buscar o quilo na sua casa, se possível. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, irmão, glória a Deus. Peço ao irmão Ivanildo que faça a oração, encerrando a escola bíblica dominical e orando por esses pedidos. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar, encerrando nessa noite, apresentando ao Senhor todos esses pedidos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus bendito, aqui, meu Deus, nos encontramos na Tua presença e te agradecemos, ó Pai, por essa aula maravilhosa, a qual aprendemos da Tua palavra nessa manhã. Pai Santo, Pai amado, te pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acometidos, ó Pai, Pai, de alguma enfermidade que o Senhor possa estar visitando nessa manhã, meu Deus, trazendo a cura, trazendo, Senhor Jesus, a cura espiritual e física para a vida de cada um deles. Deus Santo, Pai amado, aqueles que se encontram no leito de um hospital, Senhor Jesus, muitas das vezes sem esperança, sem perspectiva de vida, Senhor. Que o Senhor médico dos médicos, Senhor dos senhores, possa entrar, Senhor Jesus, com a restauração, meu Deus. Ó Pai Santo, Pai amado, vai visitando nessa noite a cada lar, a cada família, Senhor Jesus, que nessa manhã se encontra, meu Deus, em desespero, se encontra em aflição, que o Senhor possa estar ministrando, Senhor Jesus, Pai, a calmaria que só encontramos em Ti, a paz que só encontramos em Ti, e que o Senhor possa estar abençoando para a glória do Teu nome. Deus Santo, abençoa aqueles que estão em viagem, que o Senhor possa trazê-los em paz e em segurança, guardar os Teus filhos debaixo das Tuas potentes mãos santas, e abençoa a Tua igreja aqui presente, Senhor, e que logo mais à noite possamos estar novamente reunidos aqui, online, Te glorificando, Te exaltando, porque Tu és o Deus vivo e que reina para todos sempre. Amém. Léo, é só lembrando que hoje à noite, de acordo com o cronograma que seria Santa Ceia, né? Foi trocado para as missões hoje, é isso? Sim. Obrigado, irmão Euler. Foi trocado, sim. Glória a Deus. Pastor Edivaldo. Queridos irmãos, eu peço um minutinho só da atenção dos irmãos. Eu peço perdão aos irmãos. Eu sei que todos nós ansiamos por a Santa Ceia do Senhor. É um momento, né, como se diz assim, do ápice da igreja nas suas reuniões, mas eu gostaria de pedir aos irmãos a compreensão, o momento que nós estamos vivendo. Tá? E foi de Deus, pode ter certeza, irmãos, que eu não tomo decisão nenhuma
a não ser dobrar os meus joelhos e falar com Deus e receber sua orientação. Quando aconteceu aquilo com o Léo atendendo aquelas crianças lá, e a filha da irmã Roseli com esse problema, né, fomos orar e Deus nos orientou que nós suspendêssemos as nossas atividades presenciais. Agora eu pergunto aos irmãos, você já pensou o Léo, né, queridos irmãos, na portaria, atendendo, ele sintomático ou não, sabendo ou não da situação, quantos de nós não teríamos contato com o Léo? Porque o Léo é uma pessoa aberta, dada, gosta de abraçar, gosta de cumprimentar. Como a probabilidade de nós termos um contato mais próximo com o irmão Léo. Então, peço a compreensão. Eu sei que alguns poderão ponderar. Mas tem pastores aí que estão com a igreja aberta, ok, fazendo festas e outras coisas mais. Cada um segue a orientação que o Espírito de Deus orienta. Então, eu agradeço a compreensão dos irmãos e pode ter certeza, irmão, que nós vamos passar essa fase. Nós vamos chegar no momento em que nós vamos estar reunidos, ok? Com a permissão de Deus, presencialmente, para que nós possamos cultuar o Senhor e celebrarmos a ceia do Senhor. O Senhor entende tudo isso, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.